noite a todos. Boa noite. É para nós uma grande honra, mais uma vez, estarmos realizando mais um Gastro Convino. Hoje nós vamos ter uma noite mais do que especial, nós vamos ter uma noite familiar, sensu lato, sensu estrito da palavra, e para nós é um motivo de muita alegria, de muita emoção, eu diria, essa noite. Nós já estávamos imaginando isso há muito tempo, eu e Marcelo, e o Daniel, e a Andréia, para articular, para conseguirmos e pensar em ter essa noite, que para a gente, nós temos certeza que vai ser uma noite especial. Hoje nós vamos receber, sem dúvida nenhuma, um dos maiores personagens da cirurgia brasileira, da cirurgia do aparelho digestivo brasileiro, e que realmente tem nos servido como guia, como luz, como iluminação e como um baluarte para toda a sociedade de cirurgia bariátrica. E realmente a experiência do professor e o que ele nos transmite não é só para cirurgiões. Por isso que eu insisti em que nós trouxéssemos essa reunião para reuniões de endoscopistas, de gastroenterologistas e cirurgiões também. Nós estamos com colegas já de todo o Brasil que já entraram na reunião para poder participar. O professor João Batista Marquezini, ele é professor emérito, mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná, é membro emérito, fundador e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O professor Marquezini, já formado em 64, já há 57 anos de carreira, de dedicação, de muito trabalho, e realmente tem uma experiência muito grande que ele pode nos transmitir através desse vídeo. O professor, ele nos pediu, quando nós entramos em contato a primeira vez com ele, ele nos pediu, falou, depois que eu fiz essa palestra, eu parei de dar aulas, eu agora quero mais aprender e ouvir, e ele está na reunião. Professor, muito obrigado por senhor estar aqui com a gente, ele está como ouvinte, ele falou, só vou participar como ouvinte. E daí a estratégia foi nós falarmos com o seu filho, com o professor João Caetano, que teve a brilhante ideia de, não, vamos pedir para que ele grave. Então, quem vai fazer toda a apresentação é o seu filho, o professor João Caetano Marquezini, que também hoje, sem dúvida, é um dos maiores expoentes da cirurgia bariátrica brasileira e mundial, é um dos cirurgiões brasileiros com maior respeito a nível mundial. O professor Caetano Marquezini, ele é ex-presidente da Sociedade Brasileira, assim como seu pai. Acho que é a primeira vez que nós temos isso, pai e filhos como presidente de uma sociedade. Presidente do Conselho Consultivo e diretor científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, membro titular do CBC, da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, da SOBED e da Sobracil. E é membro do Board Executivo da IFSO, da Federação Internacional de Cirurgia para a Obesidade, e membro internacional da American Society for Metabolic and Bariatric Surgery. E nós temos muita alegria também de estar na plateia, além de grandes cirurgiões, a psicóloga Simone Marquezini, filho do professor João Batista Marquezini, e uma das precursoras da COESES, dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que sempre teve uma atuação muito grande. Então, realmente uma reunião em família, e para nós é um motivo de muita alegria. O Gastro Convino hoje tem um passo extraordinário. Então, professor Marquezini, muito obrigado por ter cedido esse vídeo para estar aqui com a gente, muito obrigado por estar aqui trazendo essa energia para todos nós. Professor João Caetano Marquezini, muito obrigado por aceitar esse desafio também e essa honra de estar aqui apresentando o seu pai para todos nós. Caetano, é com você. Antes de mais nada, queria agradecer muito pelo convite, Admar.
a todo o pessoal que está organizando junto esse evento. Eu estou vendo que tem bastante gente já participando do evento. Essas poucas, o Admar pediu para mim, o Concom pediu para mim o currículo do meu pai, e eu falei, Concom, pede para ele. Eu acho que eu, como filho, sou o primeiro fã dele, não canso de homenageá-lo. Na sociedade tive oportunidade, como presidente, homenagear nossos 3 grandes mestres da bariátrica, os 3 fundadores. E essas poucas linhas que ele te deu, Concom, não definem o que realmente o professor é em relação à medicina. Então, eu acho que esse vídeo vai dar aula dele, aquilo que você falou, transmite muito mais do que vai além da medicina. Então, eu vou começar a transmitir a aula. Ao final, nós vamos, logicamente, esperar algum comentário, e eu acho que é um lugar que talvez não haja tantas perguntas, mas sim comentários das pessoas que vão ver essa aula. Essa aula, só para vocês saberem, foi dada no Congresso de Curitiba, da Sociedade Brasileira, e eu pude presenciar ao final da aula, estava no corredor cuidando do Congresso, cheguei ao final da aula, mas fiquei realmente surpreso e muito feliz em ver ele sendo aplaudido em pé por, acho que tinha 600, 700 cirurgiões na sala. Então vamos lá, pessoal, eu vou compartilhar minha tela. Esta é a gravação de uma apresentação que foi feita no 20º Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica em Curitiba. Na ocasião, a apresentação não foi gravada, então está sendo feito a posteriori. Razão da gravação, eu gostaria de deixar um legado aos meus amigos, à minha família e principalmente a meu filho João Caetano D'Allegrave Marchesini, cirurgião bariátrico, e a minha filha Simone D'Allegrave Marchesini, psicóloga na área de psicologia bariátrica. Eu fui convidado pela comissão organizadora, comissão científica, para falar sobre um tema um pouco difícil. Se eu voltasse no tempo, o que eu diria a mim mesmo? De início fiquei relutante se aceitava ou não, mas aceitei o desafio. Enfim, uma oportunidade para externar o que eu pensava sobre a medicina, sobre a cirurgia e sobre, principalmente, a cirurgia bariátrica. 20º Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em Curitiba, 2019. Falar consigo mesmo define-se como solilóquio. Então, eu vou fazer um solilóquio, agora, em 2019, com o João Batista Marchesini, de 1964, quando iniciou a sua carreira médica. São 55 anos depois, e agora, maduro, em 2019, eu posso aconselhar o João, de 1964, a uma série de fatos que possivelmente poupariam dificuldades na sua vida profissional. Que pena que não existe a máquina do tempo para que eu fizesse essa gravação e mandasse ao João 55 anos atrás. Quando você achar que sabe tudo e que tem muita experiência acumulada, você começa a esquecer o que sabia, e sua experiência só terá valor histórico. Isso é uma verdade. Medicina é ciência de verdades provisórias. Tudo que você está estudando, João, há 55 anos passados, hoje não tem valor nenhum. As verdades mudaram. Por isso, um conselho, mantenha-se atualizado. Exercite sua memória, não desista, porque este é um comportamento que, enquanto você exercer a profissão, terá que ser a regra, sempre se atualizar. O saber se aprende com os mestres e com os livros, mas a sabedoria com a vida e com os pacientes. E os pacientes constituem a nossa melhor escola. Lá que nós vamos testar aquilo que nós lemos e aprendemos, lá que nós vamos memorizar dados e
atitudes profissionais, lá que nós vamos receber grandes lições de vida. Existe um preceito hipocrático que você nunca deverá esquecer. Antes de tudo, não prejudique. Mesmo quando seus pacientes forem objetos de pesquisa ou de publicações. O médico, às vezes, não interage com o paciente e trata o paciente como um objeto. Esta publicação muito interessante foi de um médico que escreveu sobre o cirurgião invisível. É aquele cirurgião que se dirige exclusivamente aos seus assistentes, seus residentes, não interage, não fala com o paciente olha esse médico como uma voz sem face, sem corpo e sem nome. E aí, este médico, como chega, ele sai e não interage com o paciente, como se esse paciente fosse somente um objeto de trabalho. Isso parece estranho, mas é muito comum acontecer, principalmente em ambiente universitário, onde o chefe se dirige ao seu residente para escutar a história clínica, não faz anamnese, pergunta sobre o exame físico, não toca no doente, pergunta sobre os exames complementares, dá as suas diretrizes, às vezes chega a ir no centro cirúrgico operar o paciente sem sequer saber a face do paciente. Ele não é um objeto. O paciente é um ser humano. Ele precisa interagir com você. Nunca esqueça disso, João. Ainda sobre a égide de primum non nocere, eu te chamo a atenção que talvez nós não devemos olhar para o profissional contraventor, aquele que pratica uma medicina de má qualidade e prejudica o doente, que comete erros médicos, que é imprudente, que é negligente, que é imperito, enfim, que comete esta contravenção. É válido também para os ambientes acadêmicos, onde o bom exemplo deveria ser dado, e você vai ver, João, muitas vezes vai ver maus exemplos em enfermarias de hospitais e escolas. Quando acabar um projeto de pesquisa cirúrgica, nunca abandone a sua casuística à própria sorte. Muitas vezes, acabado o projeto de pesquisa, não importa o resultado final, o profissional não volta a ver esses doentes, nem sequer sabe onde eles estão. Isto é uma crueldade para com os pacientes, é desumano. Projetos de pesquisas, algumas operações que de início eram bariátricas, depois passam a ser somente metabólicas, porque o paciente não perdia peso. E depois de metabólicas não melhoram mais a diabetes e depois os projetos são abandonados. Então fica a pergunta, João, onde estão as publicações dos estudos com resultado negativo a longo prazo? Ninguém sabe desses doentes, ninguém sabe o que foi feito dessa pesquisa. Altas hospitalares cada vez mais precoces. Nós observamos que, com o passar do tempo, cada vez menos o doente fica no hospital, em nome da boa medicina, em nome da proteção do paciente para doenças hospitalares, em nome do progresso do atendimento profissional. Mas fica uma pergunta, quando nós vemos pacientes serem mandados para casa no dia seguinte ou no mesmo dia da intervenção, e, ultimamente, agora, alguns protocolos mandando o paciente embora poucas horas depois, principalmente cirurgia bariátrica avançada. Isso é para o conforto do paciente? Ou é uma economia para a fonte pagadora? Ou é simplesmente para a vaidade do cirurgião para comparar sua série com os seus colegas? Não acredite em nada à primeira vista. Desconfie primeiro e veja se a proposta tem lógica. Esse é um conselho que eu te dou. Se não tiver lógica, não entre no projeto, não faça, porque você vai acabar se incomodando, vai até prejudicar o paciente. Exemplos. Aqui nós temos um exemplo. É o Aspire Assist, que é uma gastrostomia que se faz no paciente para que ele possa se alimentar e o alimento sair nesta máquina. O paciente é um bulímico, é um compulsivo. E essa é uma máquina que vai ajudar a purgação. Não faz nenhum sentido.
infelizmente, foi aprovada pelo FDA nos Estados Unidos para ser utilizada sob a égide da lei. O tongue patch é outro absurdo que a literatura médica está mostrando. A sutura de uma tela na língua do paciente e ali deixada por um determinado período para perder peso, pois dificulta a mastigação, dificulta a deglutição, ali se proliferam bactérias e fungos, dão um odor pronunciado, dão um sabor horrível quando o alimento chega na boca e, obviamente, o paciente perde peso porque não consegue comer. Não faz sentido. O balão hipnótico, anunciado na internet, onde o paciente não tem balão nenhum, mas o médico, por sugestão, convence o paciente que ele tem um balão e, consequentemente, ele vai comer menos. E assim, muitos métodos que não fazem lógica estão sendo levados para a mídia leiga e carreando pacientes para esses serviços médicos. Mesmo que haja prejuízo material para você, nunca faça isso. Nunca assuma nada que não faça lógica, porque isso vai ter consequências futuras. Este pessoal não passa impune. Muitas das verdades de sua época, hoje, são páginas viradas da história. Nada mais. Nós vemos na história da cirurgia bariátrica, o bypass de jejum ileal para a obesidade mórbida, que hoje nada não se faz. Isso pertence só à história da medicina. Mas tem outras coisas que você deve ver no teu transcurso da tua profissão, João, como a gastrectomia ou vagotomia para úlcera duodenal, que não se faz mais, derivação porto-sistêmica para hipertensão portal, frenicectomias para colapsar cavernas tuberculosas. Isso são coisas que você está vendo, João, no início da tua profissão e que 55 anos depois será meramente história. Sempre haverá alguém que queira registrar o seu nome numa operação. É o que acontece, exemplificando com o bypass de jejum ileal ou jejum cólico, que cada pequena alteração que se fazia no procedimento ganhava um nome novo. Não é o meu objetivo falar de cirurgias que também passam pelo mesmo processo nos dias de hoje, por uma questão de elegância com os nossos colegas. Mas o que nós vemos muitas vezes são cirurgias inventadas para marcar terreno para o seu inventor. Veja um exemplo do odenosuite com anastomose única. Quantos nomes ele recebe diferentes na literatura médica. Cada autor que vai falar da mesma operação dá um nome diferente, justificando que fez uma pequenininha alteração cá a colar. Por que tantos nomes para a mesma operação? Só tem uma explicação. É para que se marque terreno com o dono do procedimento. Alguns velhos conceitos foram postos em dúvida. A verdade pode ser mutável. Muita coisa que hoje você acredita no passado, 55 anos atrás, hoje, no 2019, não são mais verdades. Fatos interessantes, como a inspeção da cavidade abdominal, que é obrigatória na tua fase, no teu início profissional. As vísceras tinham que ser clampeadas para que não saísse o seu conteúdo na cavidade peritoneal. Hoje não se clampeia mais a cirurgia laparoscópica, simplesmente se aspira, limpa e está feito o procedimento. Lavar a cavidade fim da operação, que era quase obrigatória na fase em que você está, hoje não se faz mais. Drenos. Na dúvida drenar, parece que com o progresso da medicina, a dúvida está desaparecendo, não se drena mais, ou excepcionalmente. Cirurgia convencional, que era laparotômica, passou a ser a laparoscópica e possivelmente em breve a convencional será a robótica. A medicina é uma ciência de verdades provisórias. Algumas coisas chamam atenção e não convencem. Você aprendeu na tua escola há mais de 55 anos e na tua prática médica que mucosa não consegue cicatrizar sobre mucosa. No entanto, hoje nós vemos procedimentos como um procedimento endoscópico chamado sleeve endoscópico,
onde são feitas suturas da parede anterior com a posterior do estômago, criando, então, um tubo por onde o alimento vai passar e a cavidade gástrica, então, é ocluída por essas suturas. Mas se mucosa não cicatriza sobre mucosa, o que vai acontecer com esse tipo de atitude? Vejam, a história mostra um mucocele de apêndice, onde o apêndice ele é obstruído e o muco que está sendo produzido vai aumentando esse apêndice, formando uma tumoração com muco no seu interior. Nós vamos fazer o que com essa cirurgia? Nós vamos fazer bolsões fechados, onde então a mucosa vai produzir o suco gástrico, vai produzir o muco, e aí não vai conseguir sair, vai ficar coletando. Não é? E o que acontece? Vai cicatrizar a face anterior e posterior? Não vai cicatrizar, nós sabemos disso. Não é? Existem, inclusive, demonstrações de casos que foram feitas certas exclusões de segmentos de estômago que formaram verdadeiros cistos cheios de muco. E aqui, a endoplicatura gástrica sendo feita e depois desfeita espontaneamente. Mucosa contra mucosa, não cicatriza. A gastrectomia Biorro 2, conhecida secularmente, demonstrou que apresenta uma série de complicações a longo prazo. E as piores que são é a presença da bile dentro do estômago e refluxo biliar ao esôfago. Muito bem, o mini gastric bypass, cirurgia atualmente praticada, João, e que é tua cirurgia do futuro, é uma réplica da tua cirurgia aí no passado, há 55 anos. Será que hoje nós não vamos ter mais complicações com o mini gastric bypass só porque ele é usado agora para obesidade e não é mais usado para a úlcera, como era a gastrectomia? Isso dá para pensar. Logicamente, nós vamos ter as mesmas coisas no mini gastric bypass que tínhamos com a gastrectomia a Biorro 2. Quando falar em limites do método, acredite, os métodos não têm limite. Eu aprendi durante todo esse tempo, e passo a você que está começando, João, essa experiência, sempre mudando, sempre o limite sendo vencido. Eu dou exemplo. Quando apareceu a cirurgia laparoscópica, apareciam trabalhos mostrando que muitas vezes tinham que ser convertidas para laparotomia. Então, davam uma lista de eventos como fígado grande, problemas técnicos, aderências e uma série de dados. Hoje nós vemos que isso já não vale. Como também chegava-se a declinar, a estabelecer dados sobre os quais a gente se baseava para dizer, não, este caso tem que ser convertido, este caso tem que ser por laparotomia. Isso é coisa do passado. Se isso acontece no passado, vai acontecer no futuro. Um outro fato interessante é que quanto mais o cirurgião é treinado, maior é o seu limite, menor é o seu risco. Esse é um trabalho interessante que compara dois grupos de cirurgiões fazendo cirurgia laparoscópica bariátrica, nos quais um dos grupos foi treinado e o outro não foi. E, obviamente, houve uma diferença importante entre a mortalidade dos dois grupos, a conversão e o tempo de cirurgia. Então, o treinamento é primordial. Esta é a chamada cirurgia convencional, um duodenossuite, com o abdômen aberto, a cirurgia é relativamente fácil de fazer comparado com a via laparoscópica. Aí o que acontece? Passa-se a fazer a cirurgia laparoscópica, cada vez mais e abandonando-se cada vez mais a aberta. Então, a cirurgia laparoscópica passou a ser a convencional, e a não convencional ficou sendo a cirurgia aberta. No entanto, nós vemos que o futuro reside na cirurgia robótica. Por quê? Porque a cirurgia robótica ela repete os movimentos de mão que a laparoscópica não consegue repetir, através dos seus instrumentos, que ela enxerga melhor do que a cirurgia
laparoscópica, que ela é muito mais efetiva e resolve muito melhor os casos quando a cirurgia é cada vez mais complexa. E os aparelhos estão sendo cada vez mais acessíveis e os treinamentos mais frequentes. Então, o futuro está aí. Esta será, talvez, a cirurgia convencional. João, data vênia, cirurgia bariátrica, pouco ou nada se cria, tudo se copia. Veja como exemplo a cirurgia de Scopinaro, a derivação biliopancreática, uma cópia da gastroileostomia inadvertida, já descrita nos tempos de Billroth. Então, o que fez Scopinaro? Copiou uma cirurgia anterior, que era uma cirurgia mal feita, e conseguiu transformar numa cirurgia bem feita para controlar o peso. Scopinaro, praticando sua derivação biliopancreática, inspirou Douglas Hesse e Picard Marceau para fazer o duodenoswitch, uma modificação. Então, começou lá a gastrectomia, gastroileostomia inadvertida, cirurgia de Scopinaro, cirurgia de Hesse e Marceau. De repente, a gastrectomia Billroth 2 inspira o bypass gástrico, que inspira FOB e Capella, e que inspira mini gastric bypass. Então, veja, tudo se transforma, tudo se copia, parece que nada se cria. A árvore genealógica da gastrectomia também abrange a derivação biliopancreática, que deu origem ao duodenoswitch, que deu origem ao sleeve, do sleeve a freio-leal, a aplicatura, a endoplicatura, aos SADs, a bipartição, e veja, uma cirurgia se transformando na outra. Antes de julgar uma novidade, dê uma olhada rápida na história. Muitas técnicas são semelhantes ou iguais a algo já feito e várias foram abandonadas. Isso é fácil. É só ir nos livros antigos e procurar a história da cirurgia bariátrica. Um exemplo, o gastroclip, que era um instrumento plástico que se colocava transversalmente na parte alta do estômago e que obstruía a passagem, exceto por um local onde permitia a passagem do alimento. Foi publicado em 1985. Em 1986 já se mostraram publicações sobre complicações. E o que aconteceu? Dadas as complicações, o procedimento foi abandonado. Agora nasce o clipe gástrico B-clamp. O que é o B-clamp? É um instrumento plástico com uma armação metálica colocada verticalmente no estômago, fixada com pontos, e na parte de baixo ele não comprime, para permitir que o suco gástrico caminhe o seu trânsito para o duodeno. E essa cirurgia, ela é nada mais que uma réplica de uma prótese que comprime o estômago. E onde a compressão de víscera, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde esse instrumento acaba entrando. E já algumas complicações já apareceram, como o deslizamento, deslocamento, obstrução da saída do estômago. Então, observe, o clipe gástrico, ele inspira o gastroclip, que é uma tentativa de imitar o sleeve, mas que é nada mais do que uma reprodução da cirurgia antiga chamada Magenstrasse 1000, que era uma cirurgia usada na década de 70 para tratamento de úlcera péptica. E esta cirurgia foi revivida agora para a cirurgia bariátrica e está fazendo perda de peso. Então, baseado na experiência do gastroclip anterior, baseado no sleeve, baseado no Magenstrasse 1000, nasce o gastroclip. E como todos tiveram o seu destino firmado, eu acho, pessoalmente, que o gastroclip terá o mesmo destino das próteses que comprimem o estômago. Veja, o anel de Angel-Chick, que foi usado já no passado, década de 60, 70, foi usado para tratamento do refluxo gastroesofágico. Isso inspirou a banda gástrica fixa e depois inspirou a banda gástrica ajustável. E as mesmas complicações que nós tínhamos no passado, João, com o anel de Angel-Chick, tivemos com a banda gástrica fixa e com a banda gástrica ajustável.
E o que mais aconteceu depois? Baseado neste mesmo princípio, inventa-se um instrumento chamado LINX, que é um conjunto de pequenos ímãs unidos através de um fio de sutura, amarrados na junção esôfago-gástrica e, com isso, contendo a passagem de ácido do estômago para o esôfago. Então, esse ímã é vencido pela deglutição, mas não permite o refluxo. E na cirurgia bariátrica está sendo usado para os casos de sleeve que tem refluxo gastroesofágico, mas não deixa de ser um corpo estranho. Curiosamente, as publicações não estão acontecendo, poucos casos sendo feitos em poucos lugares do mundo. Outro fato interessante, em 1965, fiz parte de um trabalho sobre bezoar gástrico, mais precisamente dióspiro bezoar, caqui verde comido em grande quantidade. Ficou no estômago. E no estômago ele fez um corpo estranho que impedia o doente de comer, e o doente perdeu peso. Olha que interessante. Inspiração para o balão intragástrico. Então, o balão intragástrico não é nenhuma novidade, a não ser uma prótese fundamentado num bezoar. Né? O bypass intestinal, por exemplo, inspirou o Dr. Lazarotto a fazer a sua cirurgia e o próprio Dr. Santoro, na sua primeira proposta, chamado Santoro 1, ele promove um bypass intestinal. A única diferença é que ele tira a sobra do intestino que não está sendo usado, fazia uma enterectomia maciça. Né? O próprio Dr. Santoro, que é proponente da bipartição, cirurgia, inclusive, feita internacionalmente, se nós olharmos, existe muita semelhança com a bipartição proposta por Salmon, em 1971. Sempre existe uma forma de ir ao jazigo das antigas operações e desenterrar técnicas para serem reusadas na atualidade. A história também vai mostrar que a combinação de técnicas mais antigas geram operações mais novas. Exemplo feito pela técnica proposta pelo Dr. Áureo Ludovico de Paula, que foi denominada freio ileal, e foi o renascimento de duas cirurgias. Uma que é a interposição ileal proposta por Mason, e a outra é a gastrectomia vertical, o sleeve, proposto por Gagné. Então, une-se a de Gagné com Mason e dá a cirurgia de Áureo Ludovico de Paula. Obviamente, hoje a Áureo já acrescenta a simpatectomia, algumas modificações. Muita atenção com o que ler. Muitas publicações merecem questionamento. Veja o grau de evidência. Cuidado com estatísticas. Perda de seguimento pode invalidar conclusões. Típico trabalho. O indivíduo começa uma publicação com 435 pacientes e 5 anos depois só tem 50 doentes. E aí conclui que tanto por cento perdeu peso, a perda de peso foi, de excesso de peso foi tanto por cento, e assim por diante. Mas veja, o que sobrou desses 435 pacientes é 11,5%. Então, estudando conclusões de sucesso cirúrgico em cima dos 11,5%, então eu estou desprezando o resto. Ou se eu estudando sobre o total, estou desprezando os doentes que ficaram fora. Exemplo aqui, 275 pacientes, 9 anos depois, 68, então 275 menos 68, 207 pacientes sem seguimento. Agora, como é que eu posso dizer que houve sucesso ou insucesso? Se 207 pacientes desapareceram da estatística. Ou oposto, trabalho clássico do Dr. Douglas Hess, que foi quem inventou a do Odelon Switch, mostrando em 10 anos um segmento de 92%. Infelizmente, não é possível reproduzir este trabalho, um cirurgião idôneo, mas 92% de segmento depois de 10 anos são raros os casos que a gente consegue identificar. Portanto, é verdade que uma análise feita em outro trabalho mostra que uma curva de Kaplan-Meier, que a perda de segmento do paciente com o passar do tempo, em
praticamente 12, 13 anos, o paciente não vai ter mais paciente para seguir. Mas, mesmo assim, os trabalhos continuam mostrando sucesso depois de 12 anos, 13 anos. Então, é muito difícil a gente acreditar em tudo que está escrito. Mais ainda, pelas críticas feitas pela Sociedade Americana de Estatística, que é uma sociedade idônea, ela que comanda a estatística. Muito bem, o que eles dizem? Que quando se usa erroneamente certos métodos, os resultados vão ser errados. Pode ser correto matematicamente, mas cientificamente errado. E ele cita uma série de exemplos onde o estudo do P prova certas coisas que são absurdas, porque o P não era o método para ser usado naquele estudo. Então, esse é outro cuidado que se tem quando a gente diz existe significância estatística. Espere, o P foi usado para a amostragem certa, esse seria o método correto? Isso tem que ser questionado. Acostume-se com controvérsias, mantenha serenidade, tenha bom senso, às vezes é melhor esperar. Onde existe controvérsia, tem muita dúvida. E onde tem muita dúvida, tem muita coisa errada. Vejam, quando um paciente submetido com sleeve e volta a ter ganho de peso, ao estudar esses pacientes, muitas vezes nós vamos ver que o sleeve dilatou ou foi deixado um fundo gástrico muito exuberante. Então, existem trabalhos mostrando que o re-sleeve é o tratamento desses pacientes. Agora, nós vemos outros trabalhos que deixam o fundo gástrico para ser usado para fazer uma fundoplicatura num doente com sleeve. Aí a gente fica na dúvida. Eu não tinha que tirar o fundo gástrico para evitar reganho de peso? Ou agora vou deixar o fundo gástrico para não dar refluxo? Veja, este é um caso nosso onde o paciente teve uma dilatação do fundo gástrico após vários anos de duodeno switch e reganhou peso. A manobra no endoscópico era facilmente feita nesse fundo gástrico. Muito bem, esse paciente foi reoperado, foi feito um re-sleeve e o paciente depois perdeu peso e manteve a perda de peso. Vocês veem na imagem que esse segmento do estômago que estava sobrando, insuflado, mostra um volume tão grande que justifica plenamente grande quantidade de alimento ingerido e muita grelina a ser produzida. E aí começam a aparecer trabalhos, onde se faz a fundoplicatura para conter o refluxo nos doentes com sleeve, na ideia de que vai tratar as duas coisas, a obesidade e o refluxo gastroesofágico. Outra coisa interessante que você vai ver, João, na literatura, são indivíduos que publicam coisas diferentes. Veja, esse trabalho, que Davi Luca é um coautor, ele propõe revisar o sleeve fazendo um re-sleeve, que é para tratar o reganho de peso. Mas no outro trabalho, ele propõe manter o fundo gástrico para fazer uma fundoplicatura para combater o refluxo e, com o sleeve, tratar a obesidade. Então, não dá para entender até o mesmo autor afirmando duas coisas que se colidem. O trabalho de Braguetto foi muito interessante, é o grupo do Braguetto. O que ele fez? Ele estudou os pacientes fazendo sleeve e fazendo a fundoplicatura. E o que ele disse? Que a fundoplicatura é excelente para conter o refluxo, mas o sleeve com fundo preservado não faz sentido, não garante a perda de peso. Então, esse trabalho é clássico para desmontar essa ideia de que fundo gástrico com o sleeve é boa operação. Enfim, o tempo é o grande juiz. Pode ser que o que eu esteja dizendo, João, não seja válido em pouco tempo. Agora, este fundo gástrico preservado já foi demonstrado na literatura complicações com necrose, perfuração, peritonite. Então, não é uma coisa tão simples de se manipular. Não dá para acreditar inocentemente em tudo. Cuidado com números que confundem sua cabeça. Verifique sempre que tiver dúvidas. Últimos conselhos que eu daria. João, há tempo para tudo. Tempo para começar, tempo para parar. Mantenha-se atento.
O cirurgião se define por suas qualidades: cabeça de águia, olhos de lince, dedos de dama e coração de leão. Quando passarem a lhe faltar, será a hora de parar. Não esqueça, João. Preste atenção e veja quantos amigos, quantos admiradores e quantas pessoas o cercam. Não se iluda, não se decepcione. Você só terá importância se você for útil para algo. Os que sobrarem ao seu lado serão verdadeiros amigos. Guarde esse conselho, João. 55 anos depois, você vai ver que é um conselho sábio. Apesar de tudo, não perca fé na medicina. Continue acreditando nos ideais da profissão. Coloque-se no lugar do seu paciente. Confie nos que dizem a verdade. A mentira tem pernas curtas e tudo que for feito ou escrito de má fé terá vida breve. Para finalizar, eu diria a toda a plateia: Ode mi cras tibi, em latim. Hoje sou eu, amanhã vocês. Muito obrigado por sua atenção. Eu acho que é isso, pessoal. Concon, era isso? É isso mesmo, fantástico, simplesmente fantástico. Eu acho que a grande mensagem do professor é não parar de fazer perguntas. Exato, exato. Com muita consciência, com muito estudo. É o carinho do Rio, pai do Felipe? É. Eu fiquei muito emocionado com a palestra do Marquezine, sabe? Ele se expressou de uma maneira maravilhosa, muita cultura médica, conhecimento, e mostrou quem é ele realmente. É um destaque na medicina brasileira e eu só tenho parabenizá-lo. E parabenizar vocês, nós aqui que assistimos à reunião, que foi muito boa. Muito obrigado, Concon. Felicidades. Carinho, que alegria te ver, Carinho. Que alegria. Que bom que você está com a gente. Muito obrigado pelas palavras. O professor está aí te ouvindo, hein? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu queria comentar, até por ajudar a coordenar ligas de cirurgia, né? Eu acho que essa é uma palestra que merece ser passada para os candidatos a cirurgiões. Então, a gente que já é cirurgião reviveu muita coisa. E olha que eu sou dos mais novos, então muitas das coisas aí eu acabei ouvindo hoje sem nem saber, sem ter vivido. Mas acho que fica uma lição tão grande que teria que fazer parte do currículo. O pessoal só vai passar na residência se ouvir uma palestra como essa. O Falcão também está levantando a mão ali. Vamos lá, Falcão. Opa, boa noite a todos aí. Com você já é uma referência para a gente, para mim particularmente, como seu amigo. E Caetano, um irmão também, mas o professor João hoje, vou te contar, viu? Professor, obrigado, viu, professor? Uma honra poder desfrutar dessa inteligência singular. Parabéns, Concon. Você realmente deu um passo, como você falou no começo, que o Gastrovino dava um passo além. Hoje, realmente, você tá starting to heaven mesmo, viu? Você tá indo para o céu, cara, porque hoje foi diferente e o Brasil todo devia conhecer isso. Isso tem que ser dito e publicado em todo final de congresso da nossa sociedade, porque isso não pode passar em branco. Eu acho que para quem chega e para quem está também se reavaliar, né? Fazer um autoajuste, né? Ver que nem tudo é material, tem muito espírito, muita emoção, como o professor passou para a gente, e valeu a pena viver para assistir isso. Obrigado, família Marquezine. Obrigado, Concon. Um beijão, cara.
Valeu, Falcão. Essa Bahia deve estar um calor muito grande aí, né, Falcão? Tá, cara, cheguei agora. Desculpa aí a apresentação mais cedo de camisa de manga comprida, mas aqui tá um calor terrível, cara. Cheguei, estava operando, tive que estar na varanda aqui. Essa Bahia é maravilhosa. Realmente é uma mensagem que a gente, quando o Caetano veio com essa ideia da gente gravar isso, né, Caetano? Essa ideia, vamos pedir para o professor gravar, e o professor topou. Nós falamos, puxa, isso realmente vai ficar para a história. E o próprio presidente da Sociedade Bariátrica atual, Fábio Viegas, num grupo nosso de WhatsApp, quando eu convidei o pessoal para participar hoje, ele falou, fui eu que falei com o professor, não sei o quê, eu que insisti, eu que convidei o professor para dar essa aula. Eu falei, realmente, Fábio Viegas, isso entrou para a história da cirurgia brasileira. Realmente é um momento muito especial. E quem estava lá, como eu estava lá na plateia e teve a emoção de assistir aquilo, ninguém esperava o que vinha de um tema tão inusitado, né? Tão desafiador, veio um depoimento de serenidade, um depoimento de muito trabalho e um depoimento que só fez com que ficássemos de pé durante muitos minutos aplaudindo, muitos minutos. E como o professor depois me revelou, falou, foi a primeira vez que eu fui aplaudido de pé. Eu falei, professor, não será a última. Com certeza. Esse vídeo, por si só, já vai merecer todo aplauso. Aí, João Felício, olha aí, professor, olha aí os conterrâneos dessa Curitiba maravilhosa. Eu acho que eu não podia deixar de primeiro agradecer por tudo que o Dr. João Batista foi o professor de todos nós, né? Eu acho que direto ou indiretamente, acho que todos aqui no Paraná, Curitiba principalmente, aprendemos com ele, com o Caetano também, que sempre foi um professor para todos nós aí. Eu só tenho a agradecer. E assim, eu acho que sempre é um privilégio, né? Nós tínhamos reuniões, convivíamos juntos. Eu acho que é uma história viva da medicina e isso tem que ser valorizado. Eu concordo com o Falcão. Acho que nós não podemos deixar de valorizar isso. Ok, João Felício, seu cachorro tá todo vapor aí. Mas realmente a mensagem dos conterrâneos aí é muito importante. Simone, se você quiser falar, Simone, fique bastante à vontade. Você está em casa, hein, Simone? Fique à vontade. Concon, só deixar registrado, tem um monte de manifestação aqui no chat, depois o professor vê, né? Tem Álvaro Albano, tem colega de turma aqui, Hamilton Júlio, tem Luiz Fernando, tem quem aprendeu com ele, discípulos, né? Celso, Antelmo Sasso agora, enfim, tem muita coisa aqui no chat também para o professor dar uma olhada. Córdoba, Brasília também aqui com a gente. Eu estou falando, professor Marquezine, esse gasto com vinho deu mais do que um passo. Hoje nós demos um pulo enorme, um salto para a eternidade, né? Graças a... Quer continuar, hein? Minha parte, eu como filha e como psicóloga, apenas o prazer e a honra de ter acompanhado todos vocês e de ter também aprendido muito, porque, afinal de contas, nós, da psicologia, pudemos realmente aprender muito sobre a medicina, sobre o funcionamento do organismo humano. Foi uma maravilha muito grande poder aprender muito sobre o funcionamento integral do ser humano, né? Ir muito além do psiquismo e ir muito além do ser humano como um todo. E ter um pai na frente e acompanhá-lo não tem preço. E aqui, professor, no chat vê vários colegas, vários alunos, tem colegas de turma do senhor, professor, e daí também parabenizando por essa mensagem tão importante que o senhor nos transmitiu. Eu sei que eu fui bastante incômodo no início, insistindo, foi até um pouco inconveniente, mas eu não me arrependo disso, professor. Peço desculpas de ter insistido, o senhor me falava que não, eu já recusei o convite, aquela foi minha última palestra, se eu fizer mais alguma palestra,
o pessoal do Rio, do Sul, do Nordeste, eles vão ficar muito chateados comigo, mas, professor, eu não podia deixar de passar isso. E a hora que eu tentei no site da sociedade, realmente eu percebi que não estava gravado, falei, gente, não tem como perder essa oportunidade. E daí o Caetano veio com essa brilhante ideia e nós conseguimos eternizar uma mensagem que é muito importante. Eu professor agradeço... Tá aí, Concon. O professor abriu a câmera ali para falar. Eu gostaria de tá aí! testar. Eu sempre digo, há tempo para tudo. Há tempo para aprender e tempo para ensinar. Eu já fiz meu tempo de aprendizado, já fiz meu tempo de ensino e agora estou aprendendo de novo. Então, hoje eu sou um habitué de chats, de cursos online, porque continuo aprendendo medicina. E eu decidi já há muito tempo que quando chegasse aos 80 anos de idade, eu iria parar de operar e parar de me apresentar em público. Porque eu sempre fui muito crítico quando eu era jovem. Eu sempre olhava o velho professor decadente, o velho professor que muitas vezes a plateia ia assisti-lo penalizado e lembrando o tempo que ele teve brilho. Então, eu digo, eu não vou me permitir a isso. Isso vai fazer muito mal para a minha história, para a minha cabeça e para a minha herança que eu posso deixar para a minha família. Então, eu tomei a decisão. No dia 27 de julho, agora, fiz minha última cirurgia bariátrica. Foi uma revisão laparoscópica de um sleeve para um bypass, foi minha última operação, e esta foi minha última apresentação. Então, vocês vão me ver muito em congressos, sentado na primeira fila, assistindo e aplaudindo vocês, porque o futuro é de vocês, né? Eu, quando jovem, eu me achava dono do futuro, porque eu era jovem. Então, hoje eu sou um cirurgião velho e vou aplaudir vocês, jovens, que serão a marca do futuro. Então, eu quero agradecer esse convite, que foi uma homenagem e me sensibilizou muito, porque essas coisas marcam, né? Com a idade, a gente fica mais sensível. Então, meu muito obrigado e um abraço a todos. Muito obrigado, professor. E aquela mensagem, né? Levanta-te diante dos cabelos brancos, honra a pessoa do teu mestre e teme a teu Deus. E, professor, hoje o senhor realmente nos engrandeceu. E nós pudemos eternizar essa mensagem, que mesmo o senhor agora sentado ao lado da gente, aprendendo com a gente, nós vamos rever essa mensagem por muitas vezes. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado. Caetano. Bom, eu só queria dizer muito obrigado de novo, com você. Nós estamos aí envelhecendo juntos, né? Quando você vê pessoal já de uma nova geração dizendo que você também ensinou, nós percebemos que o tempo também passa para nós, né? Então, eu queria agradecer muito o carinho, agradecer, eu estou vendo aqui muitas mensagens, e dizer mais uma vez que eu fico devendo a você todo esse carinho que você está dando para a minha família. Muito obrigado. É de coração. É de coração. Sempre aprendi muito com essa família. Me lembro quando peguei o avião e fui para Curitiba para aprender com você como é que se opera. E fiz isso com muita alegria e voltei de avião muito satisfeito pelo aprendizado tido. Nós vamos dar sequência, então, à nossa reunião. E antes de nós passarmos para a aula de vinho, que vai ser uma homenagem ao professor Marquezine também, depois o Marcelo vai explicar, nós vamos passar a palavra aos nossos patrocinadores aqui, ao nosso patrocinador MOP, a SciTech, que permite o Gastro com Vino estar atuante e nos apoia bastante, na pessoa do Daniel, que para quem a gente passa a palavra agora. Pode ser, Marcelo? Depois, aí você... Ok? Daniel. Obrigado, doutor Concon.
É simplesmente uma honra que não tem tamanho, né, participar deste momento histórico do Gastro com Vinho. Eu quero agradecer de coração ao professor João, ao professor Caetano, por essa explanação maravilhosa. Na realidade, nós estamos falando aqui de uma linha histórica muito bem descrita e de grandes aprendizados, né? Olhos de águia, cabeça de lince, dedos de dama e coração de leão. Para a gente é um aprendizado muito grande. Enquanto o professor João falava, eu estava me lembrando que a minha sócia, nesse momento, está no centro cirúrgico auxiliando um colega de vocês a resolver um problema de uma paciente que teve ingestão de soda cáustica, né? Um caso grave. E isso é que nos energiza, né? Quando a gente ouve as palavras do professor João e faz a remessa com esses momentos que a gente tem, isso nos energiza, porque é legado e reputação, duas coisas que não têm preço. E me emociona muito, porque explica de uma forma muito até holística, né? O nosso trabalho, a nossa missão e a missão de vocês como profissionais médicos. Então, Dr. João, muito obrigado por essa noite. A SciTech é muito honrada de participar já desse evento, né? O Gastro com Vinho, que é um evento que já está indo para o seu 12º ano, né? E eu sempre gosto de trazer aqui para o nosso evento a relevância que o Gastro com Vinho tem, né? Só alguns números muito simples para a gente lembrar do quão, reforçando um pouquinho o que o Dr. Marcelo Falcão colocou, o quão relevante esse evento passou a ser não só para a região de São Paulo, mas também para o Brasil. Em pleno momento em que nós conhecíamos a pandemia de perto, 2020, 2021, nós tivemos 3 eventos que se tornaram virtuais. Foi um grande desafio para esses 2 guerreiros que nós temos aqui, que é o Dr. Concon e o Dr. Marcelo, de transformar esses eventos com a mesma relevância em eventos virtuais. E esses eventos acabaram atingindo São Paulo, capital, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Bahia, Paraná, e também tivemos participações de Orlando e do Colorado, nesses 3 eventos, com uma média mensal de 60, 55, 65 participantes, nunca menos do que isso, e sempre com temas muito relevantes. Então, nós, representantes da SciTech, só temos que nos orgulhar de poder apoiar um evento dessa magnitude e estando hoje no ponto alto, né, que nós estamos, com essa brilhante apresentação do professor João e do professor Caetano. Muito obrigado mais uma vez e vamos tomar vinho, porque eu acho que hoje o Gastro com Vinho mostrou mais uma vez a vocação que ele tem nos eventos do Brasil e na congregação dos médicos do Brasil. Na realidade, o ambiente desse Gastro com Vinho é como se fosse uma cave, né? Toda vez que a gente está aqui, parece que a gente está numa cave e isso é maravilhoso, porque a gente aprende e também se diverte, aprende e também consome cultura. Muito obrigado. Obrigado, Daniel, aí, pelas palavras, realmente emocionante, né? Junto com a apresentação do professor, algo que torna essa noite bastante especial. Até já explicando um pouco, pedir para o professor ter paciência, porque agora chegou uma parte também importante. Eu fui testemunha da vontade que o Concon teve de fazer essa apresentação, isso já há muito tempo, já há vários meses. Vamos chamar o Dr. Marquezine para dar aquela aula que eu assisti. Então, eu assisti todo o esforço, a questão logística, né, de fazer com que a aula fosse gravada. E aí, como o Gastro com Vinho, para quem não conhece ainda, de repente está aqui pela primeira vez, sempre tem uma aula de gastro e tem uma aula de vinho, né? Essa é a ideia do nome do evento, inclusive. Aí a gente falou, não, se for para chamar o Dr. Marquezine, então vamos fazer o vinho combinar com o palestrante na altura. E aí entrou o Fabrício, que é o dono da Vecchio Mundo, que é o nosso palestrante hoje da parte de vinho, com mais um dos desafios que a gente arranja para ele. Falou, Fabrício, a gente precisa de um vinho que homenageie o nosso convidado especial da noite, e é uma família do Vêneto. O Fabrício falou, poxa, mas
vocês já beberam vários vinhos do Vêneto. Eu falei, não, Fábio, você não está entendendo. É um vinho, tem que ser um top. Ah, você quer um top do Vêneto? Quero. Então, tá aí hoje, a aula de hoje, para falar do Vêneto, um vinho escolhido a dedo, que também teve toda uma logística para chegar à casa de quem pediu, né? Até por questões de importação e tudo mais. Acredito que vocês vão ter uma boa experiência. Eu vou ficar hoje de espectador. Com essa coisa da pandemia, encontrei o bicho aqui em casa, então estou com o meu olfato meio baqueado aqui. Então vou pela apresentação, mas queria deixar aí para vocês essa aula que o Fabrício vai dar para a gente, para o professor e para o Dr. Caetano, que receberam os vinhos em casa, para poder agora participar desse momento, como a gente sempre faz. Aliás, agora que vocês já aprenderam o caminho, Concon, coloca eles lá no grupo, para que toda quarta-feira do mês, a gente está aqui bebendo vinho. E hoje a gente até inverteu as aulas para o vinho se tornar mesmo o brinde de homenagem. Então, Fabrício Bagaroli, proprietário da Vecchio Mundo, vai falar para a gente hoje do Refosco Vêneto e GT 2019, falar um pouquinho também do Vêneto, que é a terra natal aí do nosso palestrante. Essa é a homenagem da noite. Palavra com você, Fabrício. Boa noite, Dr. Marcelo. Boa noite, Dr. Concon. Sempre um prazer estar com vocês. Daniel, parceiro de sempre, através da CS Citec. E estou também muito honrado de poder fazer parte, né, desse dia tão especial. O Dr. Concon me avisou desde o início: Fabrício, você não pode perder essa palestra, porque é maravilhosa. E realmente ela muda, eu acho que, ou desperta os nossos olhares, o nosso foco para o que realmente é importante, né? Então, muito obrigado, Dr. João, por essa lição de vida. É uma palestra, como o Dr. Concon falou, para a gente rever várias vezes, né? E, inclusive, vou rever com a minha família também. Então, muito obrigado e parabéns por essa análise linda e verdadeira, né? Com humildade, com muito trabalho, com muita introspecção, para chegar em todo esse conteúdo, né, que a gente teve o privilégio de assistir. Dr. Caetano, muito obrigado por poder viabilizar isso e a gente poder ter esse grande privilégio. Nós vamos falar, então, da nossa terra natal, porque a minha família também veio do Vêneto. A minha primeira experiência, a minha primeira participação no Gastro com Vino foi com vinhos do Vêneto. A gente já fez outras apresentações também com vinhos do Vêneto. Então, para mim é sempre um grande prazer, uma grande honra, né, poder falar dessa região tão especial. A Vecchio Mundo, muitos já conhecem. Falando um pouquinho para o Dr. João e para o Dr. Caetano, e para quem está aqui pela primeira vez, ela teve início há 5 anos, mas a paixão veio com meu avô há quase 30 anos. Quando eu era adolescente, eu comecei a degustar vinhos com meu avô, e uma paixão que foi crescendo e que hoje é a minha razão, né, de vida, minha razão profissional, que sempre está nos desafiando. O vinho é um mundo encantador, e a Vecchio Mundo vem trazer, né, vinhos especiais, vinhos diferentes, vinícolas pequenas, inéditas, né, e sempre procurando agradar os nossos clientes. O tema de hoje é o Vêneto, né, estupendo e único. Esse tema foi escolhido junto com o Dr. Concon. A região do Vêneto fica no norte da Itália, né, é uma região muito importante, né, histórica, desde a época do Império Romano, né, e até hoje ela tem grande importância para a economia italiana e principalmente para o mundo do vinho. A gente vai ver aqui por quê. Falando um pouco de Vêneto, né? O Vêneto é a 8ª maior região da Itália e a 5ª região mais populosa. A capital é a maravilhosa Veneza. Outras grandes cidades que são importantes, né, e são maravilhosas, são lindas. Eu tive o privilégio de conhecer algumas delas, como Verona, né, a terra de Romeu e Julieta,
Pádua, que é da onde meu tataravô veio, da Itália, Vicenza, que eu tive a oportunidade de passar uma semana como base da minha lua de mel, uma cidade, para quem não conhece, eu recomendo, ela é estratégica e é linda. Treviso, que é uma Veneza menor, mais charmosa, que eu também recomendo muito que seja visitada, e Rovigo. A geografia de lá é uma região muito plana, né? Mais da metade dela, quase 60%, é de planícies, 30% de montanhas e 14% de colinas. Algo que a gente consegue visualizar muito bem quando a gente está transitando de carro ou de trem lá por Vêneto, a gente consegue visualizar essa topografia dela aí, né, que recebe tão bem as parreiras para a produção de vinhos tão especiais que essa região produz. As regiões vizinhas, né, a gente tem o Friuli, né, que vai fazer divisa com a Eslovênia. Friuli produz os grandes brancos da Itália. Trentino Alto Adige, que faz divisa com a Suíça, com a Áustria, e faz grandes vinhos também, vinhos importantes. Não é uma região tão conhecida ainda no Brasil. Lombardia, que é a capital em Milão, né, famosa pelos Franciacortas, né, que são, depois dos champanhes, aí, considerado dos melhores espumantes do mundo. E a Emília-Romana, né, que é famosa pela sua culinária, também por bons vinhos. Então, o Vêneto está num miolo ali, né, está cercada de regiões muito importantes, né, como ela, e também ela faz divisa com a Áustria. Vêneto tem uma influência muito importante das regiões da Itália, talvez a mais importante para colonização de imigração italiana no Brasil. A maioria dos imigrantes que vieram para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Sudeste, São Paulo, Minas, Rio, vieram do Vêneto, e eles têm um dialeto muito famoso, que até hoje é falado, né, nas colônias, né, dessa descendência, que é o Tailã, né? Lá no Rio Grande do Sul é muito comum ainda, né, os colonos falarem esse dialeto Tailã, que é baseado, né, no dialeto do Vêneto mesmo, né, na linguagem que eles conversavam e conversam ainda. Aqui algumas fotos, né, de locais do Vêneto, né, a belíssima, esplêndida Veneza, né, que é algo de Deus, né, e também da habilidade do homem de conseguir construir, né, toda essa estrutura, todas essas obras maravilhosas, né, em cima do mar, em cima da água, e que hoje tem todo um trabalho para poder manter isso, né, com o aquecimento global, com o degelo, né, tem-se uma preocupação muito grande em não se perder Veneza. Aqui o Coliseu de Verona, né, que é considerado o Coliseu mais preservado, mais charmoso da Itália, né, é muito lindo, vale muito a pena conhecer, que está na região histórica, né, e antiga de Verona. E aqui um canal de Treviso, né, que eu falei para vocês, que é uma cidade muito charmosa, muito bela, que vale muito a pena ser conhecida. É muito bela. A vitivinicultura do Vêneto, né, é a maior região produtora de vinhos da Itália. Tá? Atrás dela vem a Sicília. Ela é muito importante em volume pelo Prosecco. Né? Prosecco é o espumante mais produzido da Itália e um dos espumantes mais produzidos no mundo. Além do Prosecco, que é feito com uma uva glera, antigamente eles chamavam a uva de Prosecco, mas foi determinada a apelação Prosecco, né, a denominação de origem Prosecco, e aí eles retomaram o nome de origem dessa uva, que é glera, né, e hoje Prosecco entende-se que é a apelação do espumante feito com glera na região demarcada, né, denominação de origem controlada, né,
de Prosecco. Valpolicella, que tem várias consoantes, né, vários títulos aí de vinhos diferentes, né? A gente tem o Recioto, que é um famoso e importante vinho de sobremesa, feito através das uvas pacificadas, assim como a Amarone, mas que tem um viés com mais teor de açúcar, um vinho mais voltado mesmo para sobremesas, um vinho para encerrar à noite as refeições. O Grande Amarone, né, junto com o Brunello de Montalcino e o Barolo, né, uma das 3 apelações mais importantes da Itália. O Amarone tem como característica ser feito com uvas pacificadas, então os produtores de Amarone, primeiro eles têm que estar na região delimitada que é permitida a produção de Amarone, né? Eles têm que deixar essa uva pacificar, ou seja, ela vai amadurecer, né, no pé, e depois também eles colocam em esteiras para essas uvas, né, concentrarem mais ainda o açúcar, desidratarem mais ainda para concentrarem mais, né, toda a estrutura da uva, todo o açúcar, né, para poder se fazer um Amarone, né, de alto nível com as características que são determinadas para fazer esse grande vinho. As uvas utilizadas, né, a Rondinella principal, tem a Molinara, né, e a Corvina. São as 3 uvas base, né, para fazer o blend de Amarone. O Ripasso é um Valpolicella clássico, né, um mosto de uva, um suco de uva feito com as uvas que a gente acabou de falar. E ele repassa, daí o nome Ripasso, pelo mosto, pelas borras do Amarone, né? Então é como se fosse um blend, né, do Valpolicella clássico com o Amarone, né, com essa estrutura que sobra sólida do Amarone, para fazer o Ripasso. Para quem não provou, eu recomendo. Inclusive o primeiro gastro com vinho que a gente fez, um dos vinhos era um Ripasso que fez bastante sucesso. É um vinho muito agradável. Lugano é um vinho branco, da região do Lago de Garda, é feito com a uva Trebbiano. São vinhos muito elegantes, eles capricham muito na garrafa. As garrafas do Lugano normalmente são garrafas exuberantes, que chamam muita atenção, especiais. Né? É um vinho que eu recomendo, não é tão fácil encontrar no Brasil. Né? Para quem for à Itália, recomendo que prove esse vinho, principalmente se puder ir no Lago de Garda e degustar esse vinho, uma sensação especial que vai ser guardada para o resto da vida. Suave é um vinho que a gente já apresentou aqui também, no Gastro com Vinho de abril. É uma apelação feita com a uva branca Garganega. Tem uma cidade que se chama Suave, né? E em volta dessa cidade tem todas as plantações de Garganega para fazer o Suave. É um vinho muito fresco, muito elegante, muito agradável. É um vinho super gostoso também de ser degustado. Esse já é mais fácil de encontrar no Brasil. Bardolino é um vinho fresco, leve, de cor mais clara. Lembra um Pinot Noir, bem fresco, um vinho da região do Lago de Garda também. Muito gostoso ao pôr do sol, com aperitivo, com alguns petiscos, algumas entradas. Um vinho muito fácil de se beber, muito agradável. O terroir do Vêneto é muito propício, tem um clima temperado e o solo de origem vulcânica, que transmite toda a complexidade e características dos vinhos do Vêneto. A uva de hoje, eu acredito que é uma uva pouco conhecida aqui no Brasil, a Refosco dal Pendúculo Rosso. É uma uva que traz esse nome porque vocês podem ver na foto aqui que a gente colocou dessa uva que a haste dela é vermelha, né? Daí o pendúculo, né? A haste rossa, pendúculo vermelho, vem dessa característica da uva. É uma uva que tem uma concentração muito grande, é uma uva que traz um vinho muito intenso, como um Taná, um Cabernet Sauvignon,
uma Touriga nacional, é uma uva que traz uma estrutura muito grande para o vinho, com bastante tanino, bastante concentração e uma cor muito intensa. Essa uva, ela é típica do Friuli, tá? Mas encontra-se também no Vêneto, como no caso que nós estamos degustando hoje, o Borga, né? Refosco. A Borga está muito próxima da divisa com o Friuli, né? Mas o Vêneto também planta essa uva. Também se encontra muito a Refosco, é a uva típica também da Eslovênia e da Croácia. Historicamente, era a uva preferida de Lívia, que foi esposa do primeiro imperador romano, Otávio Augusto. Ela, além dos taninos que a gente falou, ela tem uma boa acidez, uma acidez marcante, então é um vinho muito gastronômico. Todo vinho que tem acidez, né, é um vinho que harmoniza muito bem com pratos. Ela tem uma baixa produtividade, né, que é característica de uvas importantes, que fazem vinhos importantes. E como ela é muito concentrada, né, espera-se que a maturação dela seja mais tardia, para ter a melhor amadurecimento, né, dos seus compostos fenólicos, dos seus taninos, para eles ficarem mais macios, menos verdes. Né? Então, é importante aguardar a maturação ideal, que é tardia sempre, da Refosco, para poder ter vinhos, né, agradáveis, né, de serem tomados e harmonizados. Ela tem as características dela, então normalmente é uma uva que não tem se utilizado muitas barricas, mas também tem se produção de refosco com barrica, mas normalmente eles querem preservar todas as suas características e tipicidade. Falando agora da Cantini Borga, né, que é a Cantini do vinho nosso da noite. Ela é uma cantina de 1940, familiar, já está na 4ª geração. Né? Hoje são 4 jovens que cuidam dessa vinícola, aí na faixa de 30 anos, são primos. Ela está em Chiarano, né, na província de Treviso, e ela produz toda essa gama de vinhos, né? Prosecco, Moscato, Manzoni, que é uma uva muito interessante, nós temos aqui no portfólio, que é uma uva híbrida criada pelo Manzoni, sobrenome do criador da uva, que é uma uva híbrida entre Pinot Bianco e Riesling. Torna isso um vinho muito gastronômico, muito interessante. Pinot Grigio, que é das uvas brancas mais importantes da Itália. Sauvignon, que eles chamam lá, que é Sauvignon Blanc. No norte da Itália, eles chamam só de Sauvignon. Refosco, que nós estamos degustando hoje. O Merlot, Cabernet Franc, que é típico do Friuli. Essa uva é muito comum lá. Ela se adaptou muito bem na região. Malbec, que eles escrevem com H, inclusive nós temos o Merlot, Cabernet Franc e o Malbec aqui no portfólio nosso também. Verdoso, que é uma uva branca, e Rebozo, que é uma uva tinta, que eles fazem vinhos frisantes. Né? O frisante, ele tem uma concentração gasosa menor que o espumante. É como um vinho verde, né? Tem aquela borbulha mais leve, macia, que é muito agradável num dia quente, com frituras, né, como uma lula dorê, camarão frito e etc. Esse é o quarteto hoje, né, da família Borga, que está tocando o projeto. Eles fizeram todo um trabalho de rejuvenescimento da marca, né, da produção. Hoje os vinhos deles levam o selo vegano, né, o vinho que vocês estão degustando hoje, ele é vegano, ou seja, não tem nada de influência animal nesse vinho, nem mesmo a clara de ovo, que é muito utilizada para aglutinação e clarificação dos vinhos, né? Então não utilizam outras substâncias, todas de caráter, né, vegano. Não tem trabalho animal, né, adubo animal e etc. nas plantações deles. Aqui uma foto, né, da região do Vêneto para mostrar aquilo que a gente falou, ao fundo as montanhas, né, aqui as colinas, e nas redondezas a gente encontra muitas planícies, como entre as montanhas do fundo e as colinas são planícies. Né? Então isso aqui retrata muito bem como é que é a topografia
e a característica geográfica do Vêneto. E é lindo, sempre muito bem cuidadas as vinhas, impecável. Há muitos anos, né, há mais de 3.000 anos, historicamente, tem plantação e produção de vinho nessa região. Antes dos romanos já existia plantação de uva e produção de vinho nessa região. Aqui uma foto das uvas, né, do Vêneto, da uva tinta. E agora a gente vai falar sobre o vinho da noite, que é um refosco, safra 2019, né? Normalmente era para estar um vinho duro, um vinho mais difícil, que deveria ser decantado, né? Que necessitaria de uma carne, de uma comida mais robusta para poder amaciar o tanino. Mas no caso, né, a família Borga teve o cuidado de fazer, mesmo com uma uva tão potente e intensa que é refosco, eles fizeram um vinho muito agradável de se beber, que dá para se beber sozinho, com petiscos, com entradas, e que com certeza vai ficar melhor ainda com pratos, né, porque é a vocação da uva. Como que eles conseguiram isso? Com a colheita no momento certo da uva, e em vez de passar em tanques de inox e carvalho, né, eles passaram em ovos de concreto. São tanques de concreto. Isso é uma grande tendência do mercado hoje. O que esses ovos de concreto fazem? Deixa o vinho mais precoce, um vinho mais fresco, mais agradável, mais macio, mais redondo, né? Os ovos de concreto, eles tiveram um design, eles custam tão caro quanto uma barrica de carvalho francesa, justamente porque tem muita tecnologia envolvida, né, no formato dele, para ter a composição ideal, a vinificação ideal, a maturação ideal do vinho, para se ter todas essas características que a gente falou, né? Mas é um vinho que, apesar de redondo, fácil, a gente percebe um tanino presente, mais macio, né? Tem uma persistência em boca muito interessante, né, que vem do tanino característico da uva e da acidez também, né, que essa uva tem, e do terroir, né, das vinhas, né, onde estão plantados, do solo da Borga, né? E é um vinho que vai harmonizar muito bem, né, com carnes vermelhas, com queijos curados, né, com pratos mais intensos normalmente, é o que essa uva ela casa muito bem. Essa foto do rótulo é um retrato da família, né? Eles entendem que a Refosco é uma uva de aglomeração, de comemoração, de conciliação, né? De estarem a família, né, juntos, no almoço de domingo, que é tão tradicional e típico da Itália, ou numa comemoração, né? Compartilhando, né, esse vinho com essas características e com uma bela refeição. Então, é isso que a gente tinha para falar para vocês hoje sobre o Vêneto, sobre a Cantini Borga, né, a uva Refosco, e espero que vocês estejam apreciando o vinho. Obrigado, Fabrício. Vou deixar até aqui para quem degustou, de repente, fazer algum comentário. Eu, sinceramente, não quis abrir para não queimar o vinho num paladar ruim que eu tô. Fabrício, realmente a escolha foi fantástica. A gente vê que é um vinho com um teor alcoólico que não é muito alto, de 12,5%, né? Um vinho tranquilo. E realmente, ainda que você fale que ele é muito forte, ele deve ser muito fácil para a gente conseguir até harmonizar, né? Acho que mesmo com massas, né? Não só com as carnes aí, mas também com massas. E realmente muito gostoso. Vêneto é Vêneto, né? Massas com rangu ficou muito bom com esse vinho também, com carnes também de caça, fica muito interessante, com cordeiro, com uma paleta, até com carne de porco também, é um vinho que harmoniza a proposta da família. Eles pegaram uma uva que historicamente é complexa, é densa, né, e fizeram um vinho agradável, fácil,
né, de ser degustado e também, né, sem complicações para harmonizações. Quando você faz esse envelhecimento nesses ovos de concreto, né? A gente já viu isso tanto na Itália, nós vimos em Mendoza, e aqui no Brasil, já a Guaspari já está usando também. Você tem toda uma circulação desse vinho, né, dentro desse... Como é que surgiu isso, Fabrício? Foi feito um estudo, na verdade, lagares, né, de concreto era muito utilizado em Portugal e no sul da França, né? E com o advento, o crescimento da utilização dos tanques de inox, né, e também das barricas de carvalho, foi caindo em desuso esses lagares, né? E os enólogos começaram a querer, na verdade, o público começou a exigir vinhos mais fáceis, mais agradáveis de serem tomados. E eles lembraram que os vinhos, quando eram feitos nos lagares de cimento, de concreto, eram vinhos mais fáceis, mais redondos, mais frescos, porque esse material, o cimento, concreto, ele passa, né, essa característica para o vinho, tem uma conexão muito importante. E aí, enólogos e engenheiros importantes se uniram para desenvolver os ovos de concreto, que aí são materiais específicos propícios para essa maturação e envelhecimento adequado do vinho, né? Chegando no ponto que eles queriam, trazendo frescor, trazendo um vinho mais macio, um vinho mais precoce, né? E o formato oval foi, né, desenvolvido, estudado, né, escolhido, porque, segundo eles, no formato oval você tem um contato, né, do vinho no mosto com as paredes, né, do ovo de concreto, que tornam esse envelhecimento, essa maturação a mais ideal possível dentro do que eles estudaram, para chegar isso no resultado de um vinho, né, mais macio, precoce, redondo e fresco. Essas são as características que se buscam quando se faz um vinho em ovos de concreto. E aí, Fabrício, o uso dos ovos de concreto para vitivinicultura tradicional é visto hoje como algo assim, nossa, inusitado. Como que é para o produtor tradicional que está lá acostumado com a barrica e tal? A gente sabe que o pessoal da barrica às vezes olha para o inox com uma carinha assim meio de, né? Isso não é do jeito certo. E o concreto? O concreto está crescendo cada vez mais, doutor Marcelo, justamente porque o público está pedindo vinhos mais prontos, mais precoces para serem bebidos. Aquele vinho que ficava 2, 3, 4 anos em barrica de carvalho, né, muitas vezes de primeiro uso ou grande parte de primeiro uso, que se necessitava de 10, 20, 30 anos, né, dando algum exemplo, um Brunello de Montalcino, um Barolo, feito da forma aí dos anos 80, 90, eram vinhos que demoravam muito, né? Necessitava muito tempo de guarda. O consumidor hoje não tem mais essa paciência. Ele é ansioso, ele quer provar o vinho mais rápido. Então, os grandes enólogos do mundo têm utilizado muito ovos de concreto. Eles fazem, quando querem fazer um vinho mais importante, eles fazem estágios em ovos de concreto, estágios em barricas, né? Normalmente barricas de segundo ou terceiro uso para ter um vinho mais precoce ou uma parte muito reduzida, né? Um percentual muito reduzido desse vinho em primeiro uso, né? E tem também, eu já provei um vinho, um Chianti, no começo do ano passado, que eu achei fantástico, que ele era 1/3 de inox, 1/3 de concreto, 1/3 de barrica de segundo uso. Deu um resultado incrível. Então, os bons enólogos, os enólogos da vanguarda, hoje eles não medem esforços para utilizar tecnologia, né, para fazer vinhos que sejam muito bons, né, e mais precoces. Eu acho que o que o consumidor busca hoje, com certeza, é um bom vinho, mas que não precisa de tanto tempo de guarda para ser saboreado. E agora vai acrescentar mais uma na nossa lista de estudo dos vinhos, né? Temos que decidir, prestar atenção agora em quanto tempo passou em inox, em concreto, em barrica. Com certeza. E também descobrir, Concom, por que a gente tomou tanto vinho do Vêneto aqui no Gasto com Vinho. Agora
Fabrício falou que veio de lá também, então agora eu descobri, porque a gente bebeu todo o arsenal do Vêneto. E, Fabrício, o Alexandre Senati está perguntando a respeito do sulfito. Como é que fica o sulfito aí com esse vinho, com esse concreto? Esse vinho, por ser vegano, né? Vegano é uma variação aí de vinho orgânico também, que é uma grande tendência, né? A gente já fez eventos aqui só com vinhos orgânicos. E quando a gente tem essa linha de produção, que é o caso do vinho de hoje, tem-se um cuidado muito grande com a adição de sulfito, né? Que é o conservante do vinho, que desde a época dos romanos, eles que começaram a colocar sulfito nos vinhos para não virar vinagre, né? Senão o vinho ele acabava ficando ácido, estragava e virava um vinagre. E hoje também há essa preocupação, né, de se controlar a adição de sulfito, né, porque sulfito em excesso faz mal para a gente, né? Normalmente, quando a gente tem ressaca, fala aquele vinho me deu uma dor de cabeça muito grande. Pode ver que é um vinho que tinha um percentual de sulfito muito grande, né? Então, é uma tendência. Um vinho orgânico vegano normalmente tem menos de 100 miligramas de sulfito por litro. Tá? Então, é o caso do vinho de hoje, está enquadrado nisso. A média dos vinhos tradicionais é de 150 a 300, para vocês terem uma noção. Tá? Então, o vinho orgânico, o vinho biodinâmico, o vinho vegano, normalmente, na maioria das legislações dos países, né, preconiza que não se passe de 100 miligramas por litro de sulfito. O vegano, Fabrício, tem a ver também, porque, desculpa a ignorância, mas a gente ouve que o vegano é mais do que o vegetariano, não pode nem ter trabalho animal envolvido na produção. É isso mesmo? É isso mesmo. É como a gente estava falando aí na apresentação, doutor Marcelo. O vinho vegano ele não tem nenhuma influência animal. Então, não pode ter trabalho animal, não pode ter esterco animal, não pode ter a clara de ovo, né, que vem da galinha para fazer a clarificação, que é muito utilizado também historicamente no vinho. Então, tem todo esse cuidado, e para ele levar esse selo, né, essa certificação de vinho vegano, ele atende todos esses requisitos. Legal. Eu queria fazer uma pergunta aqui de alguém que eu sou mais um apreciador do que um entendido, eu sou um curioso. Esse rótulo desse vinho, na frente a gente vê que não tem o ano. Normalmente os rótulos vêm o ano. Mas eu, sempre que vou beber um vinho, eu tiro uma foto e ponho na minha coleção lá do Vivino. E ele, na hora, identificou como um 2019. O rótulo deste vinho especial, eles mudaram a cara do rótulo por ano de produção, não? Ou foi uma coincidência? Recente essa apresentação da Borga. Antes era um rótulo escuro, preto, que não chamava atenção. E esses 4 primos que assumiram, né, a vinícola, eles decidiram fazer um rótulo mais descontraído, onde cada um dos vinhos, né, hoje a gente tem 6 rótulos dessa vinícola, né, aqui conosco no Brasil, tem uma história, né? Então, no caso aí, é o que eu falei, eles criaram esse rótulo para celebrar, para ser um vinho, né, de aglutinação, de comemoração, né? Aí tem o Merlot, que tem um motoqueiro na frente, que um dos pais desses 4 jovens gosta muito de moto, e a uva preferida dele é Merlot, então homenagearam ele, né? Então, cada rótulo traz uma história. Esse rótulo começou a ser implementado em 2018 ou 2019, doutor Caetano, eu não tenho certeza. A gente trouxe pela primeira vez esse vinho em 2019, tá? Mas atrás dele, se o doutor vê no contrarótulo... eu vi, atrás tem. Atrás tem. Eu achei curioso que o aplicativo identificou o ano do vinho sem ter nada na frente. Normalmente você tem a numeração na frente, foi isso que me chamou a atenção. Outra pergunta, é um vinho de guarda? Refosco, mesmo a gente tendo esse processo para ser um vinho mais precoce, é uma uva que tem bastante estrutura para guarda. Então, é um vinho que tem potencial de 5 a 8 anos tranquilamente. Não tem mais porque ele não foi feito em barrica. Normalmente, acima de 10 anos, normalmente são vinhos
elaborados em barrica de carvalho. Então fomos coroados aí com o Vêneto. Realmente Caetano, a escolha foi boa, hein? Muito boa, muito boa. Eu já peguei o contato do Fabrício. Se ele mandar para Curitiba, a gente vai virar consumidor. Bom, doutor Caetano, vamos à disposição. Isso vai ser um prazer. Não só de conhecimento, consumidor de produto. Obrigado. Fabrício, eu já passei seu contato para 3 aqui que me pediram. Vou colocar aqui no chat, tá bom? Pode colocar. O pessoal já está querendo. O pessoal já está querendo conhecer o Vêneto pessoalmente. Ô, Fabrício, você entrega em todo o Brasil? Marcelo. É o Falcão, Fabrício. Você entrega em todo o Brasil? Entregamos. A gente tem uma parceira logística muito boa que, inclusive, entrega para o Gastro Convino. A gente entrega sim, doutor Marcelo. Pronto. Concon, quando vier, vai tomar vinho de casa. Mais alguém? Senhores, alguma pergunta a mais? Então, Marcelo, podemos encerrar? Ok. Sim, minha conexão está ruim aqui. Então, perfeito. Então, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês. Nós tivemos aqui colegas de vários estados que participaram, alguns pela primeira vez no Gastro Convino. Sejam sempre convidados, estejam sempre com a gente. Eu tenho a impressão que o Gastro Convino, mesmo a hora que nós pudermos voltar a fazer as reuniões presenciais, nós vamos ter que manter um formato híbrido, porque realmente o Gastro Convino ele expandiu. Foi o lado bom, se é que a gente pode dizer isso em relação a toda essa situação nova da pandemia. Então, para nós foi uma honra muito grande ter todos vocês aqui presentes. Nós gostaríamos de agradecer a SciTech, na pessoa do Daniel, mais uma vez, e da ACS por todo esse apoio com o Gastro Convino. Agradecer de coração a família Marquezini por estar aqui e de muitos corações ao professor João Batista Marquezini. Professor, de novo, eu peço desculpas por toda a insistência que eu fiz, mas eu tenho certeza que valeu a pena, ok? E realmente agradeço muito o senhor ter atendido aos nossos apelos, atendido também ao pedido do seu filho, para poder eternizar esse momento, que para nós é um aprendizado, e que isso vai servir para muitas e muitas gerações, ok? Senhores, um beijo a todos vocês, uma boa noite. Caetano, show de bola.